Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Estou muito feliz que daremos mais uma vez o início ao estudo de uma carta de Paulo. Dessa vez é para os Filipenses. Meus irmãos, esta carta, tão doce, tão leve, ela gira em torno de 3 assuntos que Paulo recorrentemente trata: união, como vista em Efésios, humildade e felicidade. E o texto central dessa carta se encontra em Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6, um versículo muito conhecido, que diz o seguinte: Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Que dia de Cristo Jesus é esse? É a volta de Jesus, quando ele virá como rei e como juiz. Até então, a gente vai estar sendo trabalhado constantemente pelo Espírito de Jesus, para a gente obter no final a fantástica alegria, a maravilhosa alegria de viver diante do Senhor para todo sempre. Meus irmãos, antes de a gente entrar no estudo da carta em si, vamos fazer aquele apanhado histórico e bíblico sobre a cidade de Filipos, para a gente entender melhor a situação dela naquele momento em que Paulo escreveu e o motivo de ela existir. Começando por uma informação histórica e etimológica que se refere ao nome da cidade, Filipos veio de Filipe, e Filipe se refere ao nome de um rei, Filipe II da Macedônia, da qual Filipos fazia parte, que batalhou nesse local e venceu. Então, como consequência, ele mesmo colocou o seu nome nessa região, uma região conhecida por ter várias fontes e vários rios. E um desses rios é um rio muito importante para a história da igreja. A gente vai ver daqui a pouco que rio é esse. Também nesse local ocorreu uma batalha entre 4 generais do imperador Júlio César. Essa batalha se refere a uma vingança entre eles por causa do assassinato de Júlio César. E quem venceu foi o general Otávio, que pegou para si o título de César e trocou o seu nome para Augusto, tornando-se Augusto César ou César Augusto. César é um nome para imperador, indica que a pessoa que tinha aquele nome estava numa alta posição social, equivalente a um rei ou a um imperador. César Augusto foi importante por causa de Jesus também. A gente vai ver daqui a pouco. Mas antes, uma curiosidade. O mês em que estamos, agosto, vem desse imperador Augusto César. Tá bom, mas o que Augusto César tem a ver com Jesus? Por causa dele, cumpriu-se uma promessa que Deus fizera há muito tempo, lá em Miqueias, sobre o local de nascimento de Jesus. Jesus nasceu em Belém. E ele nasceu lá porque Augusto César fez aquele recenseamento descrito em Lucas, capítulo 2, versículo 1.
Maria estava grávida. José, como era da linhagem de Davi, e Davi vivia em Belém, teve que ir para Belém para fazer parte do censo, da contagem dos povos. E todo mundo sabe a história. O casal José e Maria não estavam encontrando hospedaria, só encontraram um localzinho em um dos hotelzinhos da época em que Jesus nasceu, em Belém. Então Deus usou esse imperador, sem ele mesmo saber que estava sendo usado, para se cumprir uma promessa do Senhor nosso Deus. Biblicamente, Filipos, ele começa a ser conhecido a partir de Atos, capítulo 16. O mesmo Lucas que escreveu sobre o recenseamento de Augusto César, também escreve sobre a chegada de Paulo e Silas, ele próprio, Lucas, e se não me engano, Timóteo, na cidade de Filipos. E ocorrem diversas situações ali importantes, como, por exemplo, a conversão de Lídia, a conversão do carcereiro, a cura da jovem possessa por um espírito adivinhador, e onde Paulo e Silas foram presos devido a essa cura da menina. Fatos muito importantes e bastante conhecidos na Bíblia. Mais recentemente, a cidade de Filipos foi elevada ao cargo de Patrimônio Mundial pela Unesco, devido ao quê? A constituir um testemunho excepcional do início do estabelecimento do cristianismo. Ou seja, em Filipos, a igreja se expande mais, ganha força e se fixa. E a palavra do Senhor é levada a toda a região, até porque Filipos era a porta de entrada para a Europa também. A gente observa aqui, por essa pesquisa em 2017, cuja referência está no site Wikipedia, o poder do cristianismo na Grécia. O que tem a ver a Grécia com Filipos? Filipos hoje está na Grécia. A maioria dos cidadãos gregos se diz cristão católico ortodoxo, que é diferente do cristão católico romano, que tem a figura do Papa. O ortodoxo nem todos têm. E os protestantes estão em torno de 3% da população. Olha então a palavra do Senhor, o efeito dela, até nos dias de hoje naquela região. Uma igreja que foi importante para o nosso apóstolo Paulo e para nós, tem seus frutos sendo colhidos até hoje. Os tópicos que vão correr o capítulo são pelo menos 3. Ação de graças e oração a favor dos filipenses. E isso eu estendo para a igreja como um todo. O avanço do evangelho por causa da prisão de Paulo, de que maneira o evangelho cresceu, apesar de Paulo estar preso devido a ele. E a unidade cristã na luta da vida, que cristão também é gente, também passa por situações, sendo que nós temos outras maneiras de nos aproveitarmos dessas situações e glorificarmos a Deus na sociedade e na nossa vida individual. Além também
da vida de comunhão com os nossos irmãos. Antes de entrar no capítulo, falta mais um pouquinho, tem referência àquele rio que Lucas destaca como sendo um rio em que ocorria orações organizadas por mulheres, na qual se encontrava Lídia, e para onde Lucas, Paulo, Silas foram para pregar também. E Lídia se converte. Segundo os guias de turismo dessa região, é nesse rio em que há a conversão de Lídia, de onde havia esse pequeno grupo de oração feminino. Muito bonito, né? Agora sim, a gente vai entrar no estudo da carta própria dita. Depois de Paulo saudar a igreja no nome dele e no nome de Timóteo, seu filho na fé, ele começa a dar umas instruções, ele começa a falar carinhosamente aos irmãos. Do versículo 3 ao versículo 5, fica evidente o carinho, o amor, o afeto deste apóstolo aos irmãos filipenses. Por quê? Porque esses irmãos ajudaram financeiramente o apóstolo enquanto ele estava preso em Roma. Em Atos está escrito que Paulo alugou uma casinha onde ficou em prisão domiciliar. E pelo que o próprio Paulo escreve no capítulo 4, boa parte do dinheiro veio da contribuição dos irmãos. Entre os irmãos estavam os filipenses. Então Paulo agradece aqui superficialmente, mas no capítulo 4 ele vai se aprofundar nesse agradecimento, vai ficar mais claro. E é nesse mesmo capítulo, e por causa desse mesmo motivo, o apóstolo escreve o versículo chave, o versículo principal do nosso estudo, que eu vou lê-lo novamente. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Isso vale para todos nós, para a PIB em Olaria e para todas as igrejas que compõem o corpo de Jesus Cristo. Dos versos 9, 10 e 11, há uma lição importante de oração. É importante, é necessário que a igreja receba orações a fim de que aumente o amor nossa como igreja, nosso, em relação a Deus, a sua palavra, o seu ensino, e também amor, desejo constantes e intensos em Deus, além de obtermos sabedoria para fazermos escolhas corretas perante o Senhor. Escolhas essas que refletem fruto da obra de Deus. E esse fruto da obra de Deus também é o responsável para confirmar nossa situação de discípulos de Jesus. Porque em João, capítulo 15, versículo 8, Jesus diz que os discípulos dele seriam conhecidos pelas obras deles, pelas obras boas
pelas obras segundo o mandamento de Jesus. Então é importante a gente orar para que a igreja continue produzindo qualidades, ações efetivas para ficar confirmado que todos que compõem a igreja do Senhor são discípulos do Senhor. E quando Jesus voltar, nós não seremos envergonhados pelas más escolhas que poderíamos ter feito. Os versos 12 ao 18, Paulo, avisa aos irmãos que a situação dele foi um fenômeno naquele momento ali entre as autoridades e entre as igrejas. E que isso contribuiu para o crescimento do Evangelho. Tiveram dois tipos de pessoas que propagaram melhor a palavra de Deus. As pessoas com boas intenções e as pessoas com as más intenções. As que tinham más intenções faziam com inveja, com ciúmes do apóstolo. E falavam o Evangelho, olha só, falavam do Evangelho acreditando que assim o apóstolo Paulo ia se sentir constrangido, ia se sentir mal, ia se sentir inferiorizado. Não, pelo contrário, o apóstolo Paulo passa por cima disso tudo e diz uma coisa que é até engraçado. Depois a gente vai ver. Mas houve situações em que a palavra do Senhor foi propagada de maneira mais amorosa e verdadeira, que eram por aqueles que realmente amavam a Cristo e amavam a sua palavra. Paulo, no final, sobre os que tinham mais intenções, concluiu assim: falem mal ou falem bem, mas falem de Cristo. Então, de um modo ou de outro, a palavra do Senhor tinha que ser estendida. As pessoas tinham que conhecer Jesus. Do verso 19 ao verso 21, Paulo fala de libertação. E essa libertação tem dois caminhos. Tanto a libertação da prisão, quanto a libertação deste planeta Terra, ou seja, a morte. Paulo está preparado, sim, tanto para viver quanto para morrer. Ele até diz, no versículo 21, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então ele vivendo, ele morrendo, ele ia ganhar da mesma forma. Ele tinha tudo para ganhar, tudo para vencer. Mas o próprio apóstolo disse que estava em dúvida entre desejar ir para o céu naquele momento ou continuar vivendo em prol da igreja do Senhor. Olha o amor, que Paulo tinha por missões. E o sonho de Paulo, então, era sair da prisão, fazer com que o povo de Deus se orgulhasse em Jesus Cristo pela libertação do apóstolo tão querido pela igreja. Contudo, não foi assim que ocorreu. Aprove ao Senhor deixar Paulo preso até ser executado. Morrendo ou vivendo, de qualquer forma, Paulo aconselha os filipenses que eles continuem se comportando frente à sociedade
e frente a eles próprios como igreja, em unidade e tendo um comportamento digno do comportamento de Jesus. Que eles fossem imitadores de Cristo, um assunto do qual Paulo sempre se importava, sempre gostava de falar. E para finalizar, do verso 28 ao 30, o apóstolo acrescenta mais um conselho, baseado no que ele dissera anteriormente. Que os cristãos não tivessem medo das perseguições nem dos inimigos. E ele dá o motivo. A perseguição nossa é vitória ao mesmo tempo. A perseguição nossa é vitória ao mesmo tempo. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. No 1 João vai estar escrito isso. Se a gente é mais do que os vencedores, a gente está acima do primeiro lugar. E Cristo, ele nos chama, olha só que interessante, Cristo nos chama para que, se possível, sofrer por ele, por causa dele. Então a igreja não tem que ser uma igreja morta, que apenas crê em Jesus, mas não o segue. Até mesmo seguir a Cristo coloca em risco a vida do cristão. Coloca em risco a vida do cristão. Eu convido os irmãos a assistirem na internet diversos depoimentos, testemunhos de nossos irmãos perseguidos por meio de um site chamado Portas Abertas. Os irmãos vão ver a luta pela que os nossos irmãos, que a gente nem conhece, passam a favor do Evangelho de Jesus. Então Paulo, se estivesse vivendo hoje em dia, escreveria da mesma maneira para eles. Faria uma live e nessa live ele aconselharia, encorajaria esses irmãos a não terem medo, lembrando a todos eles que viver com Cristo é também se arriscar, e que ser perseguido é ser também vitorioso. Quem persegue acha que a igreja dessa maneira vai ser calada, mas não, porque o Espírito de Jesus Cristo não permite isso, e nem o inferno, nem o diabo pode acabar com a igreja, porque Jesus falou que o inferno não será maior nem mais forte que nós, o corpo de Cristo. Queridos irmãos, com esta palavra finalizo aqui mais uma aula. E vou orar a fim de que a nossa igreja cresça em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e diante de outros seres humanos. Vamos orar? Senhor Jesus, eis aqui a Tua palavra, eis aqui a minha vida e a vida daqueles que oram comigo, que conhecem a Ti, amam a Ti e desejam com fervor conhecê-lo mais e mais, até chegarmos à maturidade espiritual perfeita no Senhor. Cristo, até a Tua volta, que o Teu Santo Espírito esteja fazendo a Tua igreja crescer, a fim de que todos conheçam o Senhor de nome e também pessoalmente cada um.
Amado Senhor, muito obrigado por cada pessoa que se prontificou a ouvir este estudo que foi dirigido por Ti. Louvado seja o Senhor, que até aqui no ano de 2020 a Igreja prevalece firme, prevalece constante e certa de que o nosso trabalho em Ti não é à toa. No nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Amém. Queridos, por hoje é só. Domingo que vem a gente terá mais uma etapa dessa carta, o estudo dessa carta tão importante para a nossa vida espiritual e social também. Muito obrigado, meus queridos irmãos. Graça e paz.